Olá, nesse vídeo vamos fazer a instalação e a configuração do D7 Pro Max. Vou mostrar o aplicativo para vocês e fazer toda a conexão. Mas antes de irmos para a tela do celular, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. E comente se você conhece esse relógio, se você tem mais alguma dificuldade ou alguma dúvida com ele. Vamos lá para a tela do celular então. O aplicativo é esse VFit. Acabei de instalar ele aqui pelo Google Play Store. Ele também tem para iOS. Vamos abri-lo. No caso aqui nós vamos ter que concordar com os termos. Eu não tenho o registro dele. O ideal é que a gente faça esse registro para que ter todos os dados de quando troca de relógio ou troca de aparelho celular. Você vai ter todos os registros das medições feitas pelo aplicativo. Mas nós podemos entrar aqui, ó, entrar diretamente. Clicando aqui nós já vamos entrar direto para o aplicativo. Vocês viram que eu cliquei no levar a cabo ali, que era ir à frente. Ele vai começar a pedir os acessos e as permissões. Tudo que ele pedir nós vamos ter que permitir. Acesse os dados de atividade física. Vou permitir. Ele pede acesso às notificações. Então você tem que permitir as chamadas telefônicas, os registros de chamada e permitir que ele acesse os contatos. Eu não sei se ele está permitido ainda as notificações, mas depois nós vamos verificar isso. Aqui na tela inicial dele nós temos resumos dos exercícios, as medições, que claro não foi feita nenhuma ainda. Aqui nos movimentos nós vamos ter a questão de iniciar por aqui as atividades físicas, tem que permitir a localização e permitir que ele acesse os dados do dispositivo de novo. Aqui no Minha é onde nós vamos, quando estamos cadastrados, vai ter todos os nossos dados, tudo direitinho, os objetivos de área, configurações de unidade, já está aqui pegando pelo celular nas configurações padrões do Brasil. E no equipamento nós vamos adicionar o relógio. Ele já está aqui na minha mão, ele já encontrou. Vocês podem ver que ele não está ativado a parte de telefonia ainda, tá? Mas tudo bem, vamos conectar ele aqui primeiro. D7 Pro Max, ele está pareando. Já deu aqui, ó, pareado com sucesso. Não deve estar focando direito. E aqui ele já pede emparelhamento Bluetooth para o telefone. Então você não precisa fazer aquela segunda etapa que faz normalmente. Eu vou permitir acesso aos meus contatos e vou pedir para ele parear. Aqui ele está pedindo para garantir a estabilidade seja executado em segundo plano. Nós vamos determinar e aqui sim, eu tenho que vir nas configurações. Então aqui, acesso às notificações, eu vou procurar aqui o VFit, aqui ele. Então eu tenho que permitir. Bem, para garantir que ele está todo liberado, nós temos que fazer o seguinte. Vir nas configurações do celular, eu venho nos aplicativos. Cada celular, cada marca tem o seu caminho diferente, mas é mais ou menos isso. Aqui eu tenho que entrar de novo em aplicativos, porque os outros são só do sistema. Ele vai carregar os aplicativos que tem. Eu vou pesquisar aqui pelo VFit. Vou verificar as notificações que eu já liberei. Aqui eu posso escolher os tipos de notificação. Eu vou deixar como está no padrão. Nas permissões eu vou verificar aqui, ó, ele ainda tem a câmera e o microfone negados. Eu vou precisar disso, pois eu vou utilizar para atender chamadas e para o controle remoto da câmera. Eu vou permitir e o microfone eu vou permitir também. Eu não tenho acesso aqui pelos detalhes do consumo de energia. Eu vou ter que entrar pelo gerenciamento da bateria. Ele está no automático. E isso é uma coisa muito importante fazer em qualquer celular, pois se ele estiver no automático, o sistema, quando ele estiver em segundo plano, se vocês ficarem um tempo sem receber chamada, sem receber notificações ou chamadas, ele detecta que o aplicativo está gastando bateria e não está sendo usado. Então ele para o aplicativo. Aí vocês vão parar de receber mensagens do WhatsApp ou do que vocês programarem e chamadas. Então é muito importante vocês entrarem no gerenciamento de bateria do telefone de vocês. Novamente, cada marca tem um sistema diferente. Nesse aqui eu tenho que entrar nos aplicativos para a questão de inicialização. E eu tenho que desativar o gerenciar automaticamente. Veja bem, eu vou desativar isso aqui e eu vou permitir início automático, início secundário e executar em segundo plano, e vou deixar OK. Se ele estivesse no automático, ele poderia desativar qualquer uma daquelas alternativas para poupar bateria. Então agora ele não está mais no automático. Isso é muito importante que seja feito em qualquer celular que vocês tenham. Vamos voltar para o aplicativo aqui. Então o mercado de descagem nada mais é do que as watch faces que ele tem. Então vocês podem ver aqui que ele tem algumas outras watch faces para baixar. Eu no caso não vou levar ela para o mostrador do relógio agora, mas nós temos mais algumas watch faces aqui. Aqui eu posso selecionar qual que eu vou usar, ó, das que estão já no relógio, e nós podemos ver que essa última aqui eu posso editar. E no caso eu posso botar uma imagem no fundo, uma fotografia e alterar os dados dela aqui. Também não vou fazer isso agora.
Aqui as chamadas recebidas estão desativadas, eu vou ativar. E nós temos que ativar também aqui no relógio, que ela já está, agora não está focando direito, mas eu vou depois no review dele mostrar direitinho isso, com a outra câmera. É nesse primeiro ícone aqui, ele tem que estar azul. Aqui as notificações que vocês vão escolher qual aplicativo vocês querem receber, aqui tem os outros, eu vou colocar também até para fazer o teste no review dele. Aqui ativando o alarme, nós temos depois outras configurações, mas no caso não tem nenhum alarme ativado agora. Nós vamos ter o controle do lembrete de sedentarismo. Eu vou desativar porque eu não gosto muito de ter essa vibração de tempo em tempo. Depois nós temos os lembretes de conformidade, que é quando você atinge as metas que você coloca, ele lhe avisa na quantidade de exercícios, passos, etc. O controle da música, aqui ele está programado com o Spotify, mas nós podemos ver que ele tem diversas possibilidades aqui. Ó. Tudo que vocês tiverem instalado, vocês podem escolher o aplicativo que vocês utilizam de música. Vou deixar no YouTube para fazer os testes também. Aqui o controle para lembrar a lembrança para beber água. Aqui para gravar o contrato de emergência, a gente tem que colocar um número. Eu não vou ativar o número do SOS agora. Na agenda telefônica vocês vão escolher os números que vocês querem colocar no relógio dos contatos. Pelo que eu vi ali dá para botar até 100. Aí vocês vão poder ter na carteira o Alipay, o WeChat, o PayPal ou o Google Pay para sincronizar e ter o código QR para alguém fazer um pagamento. O cartão de visitas que também dá para programar, o cartão do Instagram, de outro, do WhatsApp. Vocês podem gerar ele e ter o código QR aqui. O modo não perturbe, que está desligado, depois eu vou ativar ele. Levante o pulso para acender a tela. Eu também vou deixar o horário de início para ele não funcionar à noite, né? Eu vou fazer das 6 até as 11h30. A detecção automática da frequência cardíaca, nós podemos ativá-la, mas lembrando que isso vai consumir mais bateria. Ó, aqui já avisa, reduzirá muito a vida útil da bateria. Vou deixar desligado para fazer o teste aqui dele. Uma coisa que eu já percebi fazendo a conexão é que é melhor desativar esses outros aqui, porque ele começa a receber de todos os apps que eu tenho instalado e não parou de receber mensagem até agora. Então eu vou deixar ele desligado e vou deixar apenas os que eu realmente utilizo aqui para fazer o teste. Aqui o tiro inteligente é para ativar a câmera do celular, eu não vou nem encostar, porque senão vai parar essa configuração aqui para espelhamento da tela, a gravação da tela e vai dar problema. E a atualização do dispositivo. Já vamos ver se ele tem alguma atualização, não, ele já está na última versão. Aparentemente é isso aqui, o aplicativo é simples, mas tem tudo o que precisa. Eu vou fazer os testes dele direitinho e depois venho com o review do relógio para mostrar tudo direitinho para vocês como é que foi. Mas então tá, esse foi realmente um vídeo curto. Qualquer dúvida não esqueça de deixar nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like se vocês não deixaram no início do vídeo. Valeu então, até a próxima.